Olá pessoal, bom dia, meu nome é Eleutério Ribeiro, eu falo aqui em nome do Instituto Ingrácia Ribeiro, né? Instituto Ingrácia Ribeiro, para quem no ano passado fizemos algumas palestras em relação à questão das queimadas, né? E agora com o final aí do período chuvoso aqui no Nordeste brasileiro, né? Norte e Nordeste, nós temos a partir de julho aí o início, né? Aquele foco, vai aumentar aí o foco de queimadas no Brasil. Em 2019 nós acompanhamos pelo noticiário, acompanhamos aí pela TV, né, pelos jornais, pelos sites, a questão ambiental e o que foi o transtorno que aconteceu durante o 2019 em função do aumento das queimadas no Brasil, principalmente na região amazônica. E o que foi que aconteceu aí com a chegada do período chuvoso, né, na região amazônica, no Nordeste? Essas queimadas diminuíram, né, Centro-Oeste. As queimadas diminuíram em função das águas. Mas o desmatamento, né, continuou, né, de forma acentuada. O Instituto Amazon é um instituto que não é ligado ao governo. Ele faz o acompanhamento, é um dos órgãos que mais se acompanha essa questão ambiental no Brasil. E ele traz aí dados, agora de abril, divulgado em maio, em relação a esse desmatamento em toda a região amazônica, né? Amazônia Legal. E o que se constatou foi um aumento aí em torno de 170% desse desmatamento. Pessoal, então assim, quando diminuíram as queimadas ali no novembro, dezembro, então aquelas pessoas, os madeireiros, os latifundiários, os grileiros, eles continuaram desmatando, né? Eles continuaram desmatando e desmatando muito mesmo, né? Então, assim, o desmatamento ele acontece nesse período de chuva, e aí, infelizmente, chegou a pandemia, né? E a gente passou a olhar mais para a questão da saúde pública no Brasil, né? E os órgãos ambientais, nós já sabemos que desde o ano passado, do primeiro ano aí do governo atual, eles afrouxaram essa regra, né? Essa regra de fiscalização. E aí, por isso, nós tivemos aquele pico, aquele aumento de desmatamento e de queimadas. Agora, o que nos preocupa é que esse desmatamento continua, né? Continua de uma forma acentuada e crescente, e que agora, a partir de agosto, além dessa questão da pandemia, vai começar a questão das queimadas no Brasil. E elas não vão ser poucas, quer dizer, elas vão ser num nível muito alto, em função de que o governo não está olhando, ele simplesmente botou o pé em cima dessa questão, e não tem deixado os órgãos fiscalizarem. Ele fez muita mudança, ele desestruturou os órgãos de fiscalização, como o IBAMA, o ICMBio e outros órgãos, né? Nós sabemos, outro dia foi noticiado aí que o ICMBio e o IBAMA tiveram 22 cargos chaves da fiscalização alterados. Quer dizer, o ministro simplesmente trocou já 22 dos principais cargos desses dois órgãos de fiscalização do Brasil, já foram trocados. Principalmente por pessoas ligadas ao atual governo, pessoas do Rio de Janeiro, como militares e ex-militares, militares da ativa e militares inativos, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Alguns órgãos ele está colocando, por exemplo, muito militar do Exército, principalmente, mas nesse caso do IBAMA e do ICMBio, as pessoas colocadas lá foram da Polícia Militar ou ligadas, ex-PMs do Rio de Janeiro. Você imagina que tipo de pessoas que estão dentro do IBAMA e do ICMBio. Então, com isso, né, a fiscalização foi afrouxada, né? O último técnico que tinha, um técnico de carreira que tinha um órgão de fiscalização no IBAMA foi trocado agora no mês de março, depois que houve uma apreensão e queima de máquinas na fiscalização do IBAMA. Simplesmente o ministro trocou essas pessoas, porque não é a política do governo. Então, realmente é uma questão que nos preocupa demais, né? E todos nós temos que olhar para esse lado, né? Então, a gente pede que as pessoas se preocupem mais com a questão ambiental, porque nós somos responsáveis, nós temos o dever de cuidar do meio ambiente, não é só o governo. Acho que o governo está fazendo mais isso porque a sociedade está deixando muito o governo à vontade, né? Então, assim, a sociedade tem que fiscalizar mais, tem que cobrar mais do governo, uma posição mais firme em relação à fiscalização, para evitar esse desmatamento, né? Nós temos dados agora recentes, dados agora do mês de abril, via o cadastro rural, que é um cadastro que o governo implantou, que uma reserva, né, da Amazônia Legal,
são milhões de hectares, está toda dividida, lá no cadastro está dividida entre os grileiros. Né? Entre os grileiros. É uma coisa assim que é inconcebível. Né? No papel é uma reserva indígena, mas lá no cadastro rural, os grileiros já tomaram de conta, já fatiaram toda essa reserva. Então realmente é um retrocesso. E as pessoas de fora, o mundo olha para o Brasil. Então nós brasileiros temos que olhar para essa questão com mais carinho, dedicar mais um pouco. Então fica aqui o nosso recado, em nome do Instituto Engrácia Ribeiro, né? E nós vamos entrar aí nessa aquela questão das queimadas novamente. Lá a minha preocupação na nossa região, a gente já está preocupado porque começa a chegar um período mais seco e as pessoas começam a tocar fogo na Caatinga, na Chapada, simplesmente pelo prazer de tocar. E outros em função da criação de animais soltos. Então a gente pede que esses crimes sejam denunciados. Gente, não dá mais para a gente conviver com esse tipo de crime. O planeta não suporta mais, certo? O planeta ele não suporta mais essa carga de destruição que está hoje. Então, por isso é que está aparecendo tantas coisas, vai aparecer muito mais, em função que o homem está mexendo em tantas coisas que não era para ele mexer. Então fica aqui o nosso apelo aos nossos amigos, curtam os nossos vídeos, né? Facebook, né? Então lá também a gente está colocando agora no YouTube, né? E vamos passar a um diálogo mais frequente nessas redes sociais para a gente despertar mais as pessoas em relação a essa questão ambiental. Então fica aqui o meu abraço e pedir o apoio de vocês. Curtam nossos vídeos, comentem, gente, comentem. Não é feio falar sobre o meio ambiente, não é feio. É a causa que nós temos que abraçá-la. Então fica aqui o nosso muito obrigado. Eleutério Ribeiro, em nome do Instituto Engrácia Ribeiro, aqui pelo canal Verde por Natureza. Até mais.